Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Eichmann em Jerusalém. Esse livro traz o seguinte subtítulo: Um relato sobre a banalidade do mal. E esse livro foi escrito então pela filósofa judia Hannah Arendt. A Hannah Arendt foi provavelmente a grande filósofa do século XX. Ela emigra então para os Estados Unidos pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus já estavam sofrendo terrivelmente ali por conta do antissemitismo na Alemanha. E ela vai então a Jerusalém cobrir o processo do Eichmann a pedido da revista The New Yorker. Então aqui nesse livro, além da gente ter os artigos que ela produziu naquele período, nós temos também um pós-escrito. Já vamos chegar lá, mas esse livro aqui causou um certo rebuliço. Então tá, a autora do livro era essa grande filósofa judia do século XX. E o Eichmann? Bem, o Eichmann era um dos grandes nomes do nazismo. Ele era, portanto, ali um funcionário do Hitler e ele foi um dos caras responsáveis pela solução final. Então veja bem, em 1942 o exército alemão começa a perder bastante força porque eles resolvem então entrar na Rússia. E aí a gente sabe já historicamente o que é que acontece quando soldados despreparados enfrentam pela primeira vez o inverno da Rússia, certo? Então diversos generais foram mortos ali, a situação não estava boa para o exército alemão. Além desse problemão na Rússia, a gente tinha também a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ou seja, alguma coisa precisava ser feita e rápido. Então existe uma reunião que foi feita então pelos grandes cabeças ali do nazismo. A ideia para essa reunião partiu de Heydrich. Eu inclusive recomendo fortemente que você veja um vídeo aqui no canal sobre um livro chamado HHHH. Vou deixar o link aqui em cima. Sim, gente, esse é o título do livro. Então veja bem, o intuito do Heydrich com essa reunião com as grandes cabeças do nazismo seria então discutir essa solução final, que é o seguinte: só a deportação dos judeus, só a imigração deles, só a concentração deles nos campos não estava sendo suficiente. Então o que precisa ser feito é, além da deportação dos judeus, o extermínio deles também. Quem é que vai dar grandes ideias a respeito de como esse extermínio deve ser feito? Nosso amigo Eichmann aqui. Então veja bem, ele era o cara responsável pela logística, né? Então, quantos judeus iriam para onde, o que aconteceria com eles e tudo mais. E ele pensava na logística também do que aconteceria com os judeus de outros países. Então, ele tinha uma presença ativa, né, em todo o procedimento de deportação e extermínio dos judeus. Com o término da Segunda Guerra Mundial, primeiro ele se refugia na Áustria e dali um tempo ele vai então para a Argentina. E é na Argentina que ele vai ser capturado então e vai ser levado para Jerusalém. Só que a Hannah Arendt aqui no livro vai questionar um pouquinho o método que foi utilizado para que ele fosse então capturado e levado a Jerusalém. Bem, os termos que ela vai usar aqui nesse livro são sequestro e rapto. Então a polêmica envolvendo esse livro começa por aí, mas tem mais. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, Eichmann chega a Jerusalém e aí, minha gente, o que acontece é o seguinte: ele é um cara comum. As pessoas estavam esperando por um monstro, entendeu? Mas não é nada disso. Então, assim, ele é um cara que, como ele mesmo diz, estava apenas cumprindo ordens. Dentro ali da organização dos grandes nomes nazistas, ele era apenas um funcionário. Depois daquela reunião do Heydrich e tudo mais, inclusive tem um filme muito bom sobre essa reunião, a gente acompanha passo a passo o que foi conversado ali. O filme se chama Conspiração, eu vou deixar a capinha do filme aqui do lado, gente, recomendo altamente que vocês vejam esse filme. Mas então, como as boas ideias para o que pode ser feito com relação ao extermínio de judeus ali durante aquela reunião foram dadas então pelo Eichmann, ele acaba ganhando um certo prestígio aos olhos ali de seus patrões, etc. Então tudo que ele fazia, né, para agradar esses figurões, né, era feito com muito esmero. Então veja bem, os seus objetivos ali naquela situação eram então seguir ordens, cumprir essas ordens da melhor forma possível, agradar aos seus superiores e também uma certa ascensão social. Conforme a Hannah Arendt vai descrevendo o Eichmann aqui pra gente, a gente vai percebendo então que ele era um carreirista. Ele era um cara assim, medíocre. Então tem um capítulo aqui, inclusive, em que ela vai se demorar contando pra gente a biografia dele, né? Então, de onde ele era, o que ele estudou, etc. E a gente vai percebendo que ele era um cara que não se destacava em absolutamente nada. Mas ele era muito bom funcionário, porque ele tinha essa questão de querer agradar patrões e tudo mais. Então, foi dessa forma que ele foi galgando posições e chegou onde estava. Outra coisa interessante a respeito do Eichmann aqui também é que, além dele aparentar ser essa pessoa comum, né, enfim, esse funcionário brilhante que seguia ordens, etc., diversos profissionais da área da psicologia e etc. fizeram testes com ele e comprovaram que ele era um cara assim comum. Então não dava para dizer que ele era um monstro, né? E vem daí então essa ideia que o subtítulo passa pra gente, né? Um relato sobre a banalidade do mal. Então, segundo Eichmann,
tudo aquilo poderia ter sido feito não só por ele, como por qualquer outra pessoa. Inclusive a defesa dele vai dizer isso também, vai defender isso durante todo o processo. Naquela situação em que exterminar judeus era o que se fazia, né? O normal, o correto seria seguir as ordens e matar aqueles judeus. Então é como se aquele mandamento do não matarás não funcionasse mais. Então ele nunca se sentiu culpado por nada daquilo que ele fez. Inclusive, né, além dele não se sentir culpado, na cabeça dele, ele sentia que ele tinha ajudado a muitos judeus. Então você tinha desde o extermínio começando ali pelos homens, mulheres e crianças doentes, depois você tinha ali também os idosos, enfim. Em algum nível de consciência dele, ele achava que aquilo estava sendo feito para o bem daquelas pessoas. Além dele achar que isso era muito normal e corriqueiro, porque afinal de contas os tempos eram aqueles, né, a ordem era aquela, e além disso, né, ele também achava que ele tinha ajudado muitos judeus, bem ao estilo lista de Schindler mesmo, sabe? A autora do livro vai contar pra gente que ele tinha amigos judeus, ele tinha uma amante judia, então ele não era um antissemita. Olha só que caso esquisito. Então o que a autora faz aqui nesse livro, além de relatar tudo o que está acontecendo ali no processo, mostrar pra gente também o desdobramento dessa solução final em diversos países ali na Europa, ela vai, na verdade, fazer aqui um estudo para tentar responder a seguinte pergunta: o que leva um ser humano comum como Eichmann a ser o principal responsável pela solução final? Uma coisa que o próprio Eichmann repete bastante aqui durante o processo também é que ele é inocente no sentido da acusação. Então, na verdade, ele estava sendo acusado de exterminar milhares e milhares de judeus, mas ele vai dizer o seguinte: olha, eu não sou responsável pela morte desse monte de gente, eu sou simplesmente responsável pela logística. Eu mesmo nunca atirei num judeu, é isso que ele vai dizer. Nunca tirou a vida de ninguém, ele estava apenas cumprindo ordens. E uma coisa que é bastante irritante no Eichmann é o seguinte: ele vai dizer que ele não se lembra de nada. Ele é o cara mais desmemoriado possível. Então, assim, os detalhes sórdidos dos quais ele participou e existiam provas e tudo mais, enfim, ele não admite nada daquilo porque ele vai dizer assim: ah, eu não me lembro. Mas, por outro lado, ele se lembra com detalhes, assim, de grandes jantares dos quais ele participou, né, enfim, depois da ascensão social dele ali no partido nazista. Ele vai se lembrar de conversas que ele teve com grandes homens ali do nazismo. Enfim, tudo aquilo que ele conquistou, né, fazendo o que fez, é muito mais importante do que, né, os detalhes sórdidos, as coisas que, né, ele precisou fazer para galgar posições. Então a única coisa que ele assumia era a questão do transporte dos judeus. E bem, minha gente, o que o leitor encontra aqui nesse livro não são simplesmente descrições de cenas de tribunal, ela vai muito além. Como eu disse para vocês, ela vai contar pra gente os desdobramentos da solução final em diversos países, e é bastante interessante a gente ver até onde, né, os braços do Eichmann alcançaram. Ela vai contar pra gente, por exemplo, que dentro da própria Itália, os fascistas não seguiram as ordens do Eichmann. Então, assim, para que os fascistas tenham olhado para aquelas ordens e dito assim: não, a gente não vai fazer isso, você imagina aí a gravidade do assunto. Ela vai contar pra gente também sobre a situação na Romênia, e assim, gente, na Romênia o negócio é absurdo. Ela vai dizer que o antissemitismo ali naquele país é muito pior do que o antissemitismo na Alemanha. E ela vai fazer um panorama histórico assim bem rapidinho, vai contar pra gente então sobre o ódio tenebroso que os romenos têm dos judeus, e ela vai chegar a contar pra gente aqui também que alguns corpos desses judeus ficavam expostos em açougues. Mas enfim, por mais que o Eichmann se considerasse esse cara que estava apenas cumprindo ordem, um cara que tentou ajudar os judeus, enfim, haviam muitas provas, muitas testemunhas de tudo aquilo que ele tinha feito, então ele acaba sendo condenado, e ele vai ser condenado então à pena de morte. E é aí que entra também algumas outras ressalvas da Hannah Arendt, né? Então, além da questão dele ter sido sequestrado para ir para Jerusalém, aquela coisa toda, a gente tem também a questão de que os crimes cometidos pelo Eichmann eram crimes contra a humanidade e não somente contra o povo judeu. Como eu disse para vocês, ela se demora aqui nesse livro contando pra gente os desdobramentos da solução final. Então ela vai questionar um pouco ali aquela questão dele ter sido julgado em Jerusalém, como se seus grandes crimes fossem apenas contra os judeus e não contra a humanidade. Bem, e mais uma ressalva que ela tem também é com relação à condenação à pena de morte. Não só com relação à pena de morte, mas com a execução em si. Então ela vai contar aqui pra gente que em cerca de 24 horas ele já tinha sido ali enforcado.
Então tudo isso ela questiona aqui nesse livro, isso causou um certo rebuliço, e nessa edição aqui que eu tenho em mãos, e vou deixar o link lá embaixo na descrição para vocês, existe ali um pós-escrito em que ela vai tentar explicar o ponto de vista dela, não para convencer ninguém de que ela está certa e os outros estão errados, mas ela vai se demorar um pouco mais explicando essas ressalvas dela. Então, resumindo, isso aqui é um livro interessantíssimo em absolutamente todos os aspectos, tanto no perfil que ela vai criar do Eichmann aqui pra gente, quanto essa questão dela ter acompanhado todo o processo, sendo ela também uma judia que fugiu da Alemanha, etc. Inclusive, essas ressalvas que eu comentei com vocês que ela faz no livro são muito interessantes se você parar pra pensar, mas pera lá, ela sofreu aquilo ali na pele também. Não exatamente ir ao campo de concentração e passar por tudo aquilo, porque enfim, ela saiu, se eu não me engano, em 33, né, da Alemanha. E esses capítulos em que ela vai contar pra gente sobre as deportações do Reich, né, pra Europa Ocidental, pras Balcãs, pra Europa Central e tudo mais, gente, isso aqui é muito interessante. Então acho que a gente pode dizer que esse livro traz também um bom resumo do que teria acontecido ali nos últimos anos da Segunda Grande Guerra. Essa questão da banalidade do mal também é desenvolvida aqui ao longo de todo o livro, é muito interessante também, né, essa discussão do limite da maldade do ser humano, né, até onde ele pode ir, se ele pode então colocar a culpa na situação, no ambiente, nas ordens que ele recebeu. Então vou encerrando por aqui, recomendando fortemente esse livro e também o filme Conspiração, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!